Povo de Deus, a paz do Senhor, estamos aqui em mais um Centralcast e hoje, rapaz, o negócio gringou mesmo aqui. Quem tá comigo aqui hoje é a Isabela. E aí, pessoal, tudo bom? Hoje o negócio tá muito chique, né, Tá Jade? muito chique, Direto tá? de Dubai, né? Tá Ó, muito chique o muito negócio. ouro. Gringou mesmo o negócio aqui. Nós estamos aqui com Abner Euclides. Já me desconcentrou, não sei o que eu vou falar mais nesse podcast. Não sei o que falar mais. Começando desse jeito, eu não sei como vamos terminar. Ai, Jesus. Ai, meu Deus. Estamos aqui com o Abner. Se você não conhece o Abner, você vai conhecer um pouco hoje. O Abner é um grande amigo, né? Nascido e criado aqui basicamente na Central, né? Tem um histórico aqui na Central. Eu queria que você falasse um pouco de você, quem é você, sobre seu histórico aqui na Central. Vamos lá, pessoal. Como o Jade já introduziu, né? Meu nome é Abner Soares. Meu nome é um pouquinho longo, na verdade, é Abner Euclides dos Santos Viana Soares. Então, como você falou, desde pequeno, né, a gente começou aqui na Central, lá com uns 9 anos, quando a Central foi de fato inaugurada. E aí o pessoal já me chamava de Euclides desde então. Ai, meu Deus. Eu não gostava, porque é o nome do meu bisavô, Euclides. História eu acho que não cabe aqui. E aí, então, como eles sabiam que eu não gostava desse Euclides, todo mundo me chamava dessa forma só para me irritar, né? E é isso, uma vez, veio o conhecimento do pastor Elias. Então, mesmo depois de 20 anos, o pastor Elias, toda vez que vai falar, fala Abner Euclides. E aí, ó, tá vendo? Vai ficar um legado. Vai ficar para as próximas gerações aí. Mas é um prazer muito grande estar aqui com vocês, participando desse podcast. Primeira vez um podcast, e que bom que é aqui na Central, né? Minha casa, fico muito feliz de estar aqui com vocês. Abner Soares, 34 anos, o Abner da Vanessa, que está nos assistindo. Casado, 10 anos de casado, 2 filhos, e aí uma revelação bombástica agora. O terceiro está a caminho. Eita! Meu A produção Deus! tá chocada aqui. Jesus amado! Verdade. Que bênção! Hoje a gente fez lá o ultrassom, então tem essa bomba aí. Eita! Então, me desculpe se em algum momento eu ficar assim olhando vocês Meio falando aéreo. meio aéreo, que ainda tá caindo a ficha, né? E aí você já sabe, né? O orçamento já começa, a Eita. matemática. Jesus Então, tá sendo um especial. Eu falei com o Vanessa que esse negócio de vir pro Brasil, toda vez que vem pro Brasil, tá grávida, tem que vir de vez, ou não vem mais, né? Ao contrário. Jesus amado! Onde que vamos parar? E aí, Jade, crescemos aqui, né? Eu me converti aos 18 anos, aqui na Central, com muito orgulho de contar essa história, em um encontro jovem, né? Tive líderes que me apoiaram, que me ensinaram muito. Aqui fui diácono, presbítero e um viajante agora. Então, é isso aí, um pouquinho da minha história, né? A gente fez teologia aqui, na verdade eu nem concluí, né? Ficaram faltando 2 livros, eu voltei agora, a Mary, não vai terminar isso aí não. Mas o que eu gosto de falar toda vez que eu me apresento aqui na Central é que você não precisa ir para em outro lugar para as coisas acontecerem na sua vida, né? Claro que a gente sabe que é Deus fazendo na vida do povo dele, mas aqui eu me converti, aqui eu tive o meu primeiro emprego, eu me formei, tive o meu primeiro emprego, conheci a Vanessa, a sortuda da Vanessa. Meu trabalho, meus filhos, né? Então tudo que aconteceu na minha vida, tive irmãos dentro dessa igreja orando por mim, me abençoando, e sou muito grato por hoje estar aqui com vocês, né? 34 anos, servindo a Central nesses 16 anos, vai para 16 anos aqui. Então é isso aí, Jáder. É isso aí. E eu, inclusive, convidei a Isabela para estar aqui conosco, porque a Isabela não te conhece, como provavelmente muitas pessoas novas da Central também não te conhecem. Mas só para contextualizar, o Abner já foi líder da juventude aqui por quantos anos, né? Você lembra? Líder, eu
comecei em 2015 até 2019, né? Início de 2019 foi quando eu viajei. Ele foi líder aqui da São juventude, 4 anos. mas sempre ativo, sempre envolvido ali trabalhando. Quando eu cheguei, você ainda não era, Sim. mas você sempre ali ativo, envolvido no ministério. E após essa questão de uma proposta de trabalho, uma oportunidade de trabalho, aí você trocou aqui o Brasil pelos sheiks lá de Dubai. Verdade. Logo assim que eu me converti, já comecei a trabalhar já com a juventude. Na época ainda era o Silas, né, o líder. E aí o Silas saiu, entrou então o Leon. E aí o Leon me convidou para fazer parte da diretoria. Então por muitos anos eu fiquei ali acompanhando o Leon. É muito legal, cara. Falar da juventude para mim assim, é algo muito especial. E uma das coisas que, inclusive, né, conversando um pouco tempo com Vanessa e um nível agora um pouco mais maduro, né, entendendo um pouquinho melhor assim, a nossa parceria, porque é isso que Deus fez quando nós fomos para lá, eu e ela e eu. Então, aprendemos muito, né? Correria do dia a dia, de evento em evento, indo para Macaé, 4h40, chega aqui 7 horas, toma um café correndo, vem para a igreja, é ensaio, é reunião. A gente não tinha esse tempo que nos foi dado a circunstância, a ocasião, e ela estava até comentando, né? A gente deixou de fazer muita coisa quando a gente era novo, justamente por conta da igreja, envolvido com a igreja, né? Eu falei, é verdade, mas que bom que foi na igreja. A gente não perdeu a nossa juventude, né, no mundo, com coisas que a gente entende que nos afastam da presença de Deus. Então, assim, eu entendo que a gente poderia ter sido um pouco mais maduro para lidar com diferentes situações, mas eu ainda assim fico alegre porque foi na igreja. Que bom que foi aqui, que bom que eu gastei a minha juventude aqui. Mas sou novo ainda, né? Mas que bom. E já fica o recado, né, para a juventude atual. Já fica. Gaste a sua vida diante do Senhor. É porque a gente está vivendo um tempo onde temos gastado nosso tempo com tantas coisas, né, Jade? E coisas vãs. Verdade. Na maioria das vezes, coisas vãs. Às vezes até coisas lícitas, porém vãs. Nem tudo que a gente está gastando nosso tempo é ilícito, mas às vezes não é aos pés do Senhor, né? Gastando a nossa vida aos pés do Senhor. E é muito bom a gente ver, né, pessoas na nossa idade, porque eu também sou jovem, na nossa idade, doando a sua vida ao Senhor, e eu acredito que isso gera recompensa do céu, né? O céu ele tá vendo o nosso esforço, e aí a gente vê isso na vida do Abner, né? E aí a minha dúvida, como é conciliar a fé cristã lá nas terras dos sheiks, né? Porque a gente é tão distante, acho que, da nossa realidade. Então a gente não imagina como seja, porque essa mudança, essa transição que foi, né? De sair daqui da central e aí? Sim. Então, para tudo que acontece no Oriente Médio, principalmente, a gente só conhece pela mídia, né? Então, por exemplo, em 2017 eu fui para a Arábia Saudita, né, a trabalho. E o que você ouve da Arábia Saudita é bomba, é homem-bomba, né? Terrorismo e tudo mais. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei super assustado, até porque realmente é um ambiente um tanto quanto hostil, né? Para nós que não estamos acostumados ver barricado o tempo todo e pessoas, né, por exemplo, para entrar no alojamento tinha um check-in bomba. Eita, vi um cara com espelho checando o carro, você tinha bomba debaixo do carro, e aí o cara vai te apresentar lá um lugar que se cair bomba, você vai lá se esconder, um bunker. Então, é um pouco assustador. Quando a gente fala de Dubai, aí a gente fala o quê? Ouro. Aquele hotel lá, como é que é? Caravela? Burj Khalifa, Burj Al Arab. E aí você pensa o quê? Ferrari, Lamborghini e ouro pra tudo. Os caras de branco e tal. Os caras de branco realmente tem, né? Mas Dubai não é somente isso, né? Na verdade, 70% da população é estrangeira. A maior população de Dubai é indiana. Então, os indianos, né, eles saem da Índia, né, numa condição bem precária e vão para lá. A mão de obra barata para eles, né? Exato, a mão de obra barata. Então, eles vivem uma condição tanto quanto limitada e para financiar tudo aquilo, né? E então, assim,
quando você chega lá, você já se depara com um país bem globalizado, né? Não é como uma Arábia Saudita que era extremamente fechado ali. Então, por exemplo, por mais que seja o árabe, né, a língua oficial, tudo em inglês, tudo. Você não tem necessidade de falar o árabe. É uma cidade, o Dubai, né? Porque são Emirados Árabes Unidos, é o país. É o país. Dubai é um estado. É como se fosse um estado, porque é um emirado. Então, o Emirados Árabes Unidos, composto por 7 emirados. E Dubai tem cerca de 3 milhões de habitantes, não é isso? Quase 4 milhões, 3 milhões e meio, assim, quase 4 milhões de habitantes. Então, parece ser muito hostil quando você olha daqui, mas quando você vai para lá, por ser muito turístico, não é tanto. Então a gente se deparou com uma realidade, poxa, ok, não tá tão ruim assim. Mas, respondendo a sua pergunta, né, quando a gente fala sobre cristão, a gente fala sobre igreja, né, fala sobre templo, fala sobre uma rotina que a igreja ela está inserida, que lá não existe. Porque a religião oficial é o Islã. Então, você não vai para Dubai, você não vai ver uma igreja, né? Pastor Elias, ele até sempre comenta, né, que ele prefere igreja do que bar. E aqui na cidade, na nossa região, para onde você vai, você vê uma igreja comum. Lá é mesquita. É mesquita. E dá o horário da oração, porque eles têm esses horários, né? E aí toca lá, se você tá no shopping, vai tocar a oração deles lá. Tem até uma situação engraçada, que Miguel foi para lá e tinha 1 ano e meio, e aí em 2021 minha mãe e minha sogra tinham ido para lá também, e a gente estava falando, né, a oração agora, tal, porque eles colocam no alto-falante aquela oração cantada, né? E aí, muito exposto a isso, e aí um dia a gente estava lá almoçando, e aí Miguel falou, não, hoje eu que vou orar. Eu que vou orar hoje, gente, pô, é de Deus, deixa. Aí ele começou, então assim, é um pouco chocante pra gente, a gente não tá acostumado, é muito comum você sair aqui de um estabelecimento, tem um cara no chão com um tapetinho, porque deu o horário dele, ele tá ali fazendo a oração dele, né? Então, pra gente, uau, e agora? Como que a gente vai servir, né? Não tem uma igreja, agora que a gente conseguiu ser inserido em uma comunidade cristã, e ela se reúne num hotel, é um auditório de hotel, né? Tem um povo de Deus lá, é uma igreja brasileira, inclusive, e não tem essa coisa de templo, né? A gente foi dar o dízimo, por exemplo, e aí a gente dá uma conta aí da igreja, não pode abrir uma conta bancária para a igreja lá, entendeu? Então eles não ofuscam, não oprimem, né? Dizendo, você é cristão, então você não pode se reunir aqui, você não pode fazer isso publicamente, mas desde que você faça dentro da sua casa ou em um lugar reservado e você tem autorização para isso, você pode se cultuar. E, por exemplo, eu sei da questão do Marrocos, no Egito, que você precisa ter liberação legal no país para você portar uma Bíblia, por exemplo. E lá, já que você tocou nesse assunto aí, como é que é essa questão de liberação? Você pode ter Bíblia, você pode portar Bíblia, você pode sair, por exemplo, sair com a Bíblia na mão. Como é que é isso? Então, Jader, a minha exposição com a igreja começou muito recente, né? Começou agora em novembro. E infelizmente eu ainda não tive essa oportunidade de conversar com o pastor, inclusive, sobre isso, até porque eles estão criando a membresia agora. Entendeu? Entendi. Mas, por exemplo, a gente estava no culto em janeiro lá, e aí ia ter o batismo. E aí o pastor, ele anunciou, por exemplo, pessoal, a gente não vai abrir para toda a igreja, é um negócio papo, você vai no mar, no golfo, mergulha, batizado e cai fora, vai embora. Entendi. Então, a parte legal, não entendo ainda como funciona muito bem, né? Se precisa de uma autorização. Mas, por ser em um auditório de hotel, é uma estrutura, não é pequena a estrutura que eles têm lá, eu acredito que sim.
Mas fica aí pro próximo. Eu vou Fica te pro responder. próximo. A respeito dessa disciplina dos árabes, porque uma coisa assim que me impressiona. Eu me lembro que da outra vez que você esteve aqui, aí você estava falando que toca lá, fecha tudo. Então, assim, você está no McDonald's, fecha o McDonald's, né? Por mais que a cidade, principalmente Dubai, eles tenham, assim, aberto a cidade para uma coisa mais globalizada, para uma exploração turística, para não depender tanto do petróleo, mas ainda tem essa disciplina muito rígida e rigorosa, né? Tocou, independente se é McDonald's, se é qualquer coisa, fecha e ora. E eu lembro que você me contou que existem tapetes enrolados pelas praças, calçadas, e a pessoa pode puxar o tapete ali, que fica ali. Sim. E assim, eu nunca presenciei isso, mas assim, a diferença da disciplina de um árabe neste processo de oração e o contraste do que você já experimentou aqui, da disciplina do crente na vida de oração. O que você... Isso foi chocante para mim, né? Então eu vou começar falando por mim, né? Na verdade, Dubai agora é o período do Ramadã, né? Então, para você ter ideia, os refeitórios eles ficam bloqueados para que os que estão ali em jejum não presenciem nem você bebendo água. Eles pedem para você nem beber água na frente deles, né? Então, assim, na Arábia, realmente os restaurantes fecham, mas por Dubai ser muito turístico, não tá fechando, não fecham, entendeu? Ainda continua. Mas existe pra gente que é residente lá essa cobrança, né? De respeito, respeite porque eles estão jejuando, né? Então, para você ter ideia, a carga horária deles é reduzida agora no Ramadã, né? De 7 a 1 da tarde. Eu até quis comentar também com eles lá, pra sair mais cedo. Então, eles têm uma carga horária reduzida. Da horário de oração, eles têm autorização, isso ninguém pode ir contra. A empresa é privada, origem americana, Suécia, tanto faz, holandesa, ela não pode ir contra isso. O cara parou para orar, ele parou para orar. As empresas têm um local de oração, o shopping tem um local de oração, né? E aí, para as pessoas que não podem acessar esses lugares, eles fazem publicamente na rua, sem problema nenhum, entendeu? E não tem nenhum tipo de discriminação. Eles são persistentes, entende? Eles disciplinados. são disciplinados. Eles são disciplinados. Então, isso foi um choque para mim, né? Porque a gente entende que a gente serve o Deus vivo, né? Nós servimos um Deus vivo. É meio constrangedor, né? É meio constrangedor. O negócio isso aí, essa é a palavra. Então, se mexeu um pouco comigo, né? Porque, independente, assim, então, cômico um pouco, né? Porque quando chega esse período de Ramadã é bem sagrado para eles. Então, se eles xingam, eles deixam de xingar nesse período, entendeu? Então, eles não tocam em determinado assunto, porque eles entendem que não podem se contaminar durante esse período do Ramadã, entendeu? É um mês sagrado para eles. E a gente entende um tanto da hipocrisia, né? Porque você vai fazer agora, mas e aí a sua vida durante o ano inteiro, né? Mas de certa forma nos deixam lições, né? Reverência, temor, não sei se a gente poderia usar essa palavra, mas existe algo que nós precisamos aprender com eles em termos de disciplina, né? Porque agora está sendo muito comentado, né? A gente gasta, sei lá, 5, 6 horas, 4 horas no telefone, mas aí quando a gente vai ler a Bíblia, e seja ela digital ou livro ali, a gente tem dificuldade, né? A gente vai orar, eu não tenho assunto. Então, assim, faz um contraponto ali, né? A gente servindo o Deus vivo, e não é só o fato de servir o Deus vivo, a gente tem o Espírito Santo, né? E aí, se a gente, uma coisa que eu tenho falado um pouco com as pessoas que estão à minha volta, Vanessa. Jade, a palavra de Deus em Gálatas diz que nossa carne milita contra o nosso espírito e elas são opostas entre si. Certo? Então, o seu espírito ele sempre vai querer fazer.
e a sua carne não. Então, se eu ficar esperando aquele dia Que a carne que o vai. sol brilhe diferente, eu estou extremamente inspirado para me dedicar à oração, dedicar à leitura, talvez eu faça isso uma vez na semana, cara. E olha lá. Mas a verdade, quando você inicia um exercício, uma disciplina de oração, uma disciplina no jejum, né? E só, né, colocar um pouquinho mais aqui, um pouquinho mais profundo, né? A gente entende que não precisa ser 1 hora, não precisa ser 2 horas, porque na verdade o nosso problema é isso, a gente é muito... Quer mensurar as coisas. mensurar e a gente é muito intenso, mas a gente Não é constante. não é constante. Então, o legal, beleza, você fez um jejum aqui de 24 horas, você fez um jejum de 3 dias, pô, que bacana. Quantas vezes você fez isso na sua vida? Ah, eu fiz uma vez. Quantas vezes você jejuou nesse ano? Ah, eu jejuei 2 vezes. Então jejua, sei lá, 6 horas, 8 horas por dia. Mas faz isso durante 50 anos, isso vai ser poderoso demais para você. Lê um capítulo 1 vez por dia, mas lê o capítulo 1 vez por dia, ao invés de falar, poxa, eu não tenho tempo, ou querer pegar e ler 10, 20, 30, 40 capítulos em um dia só. Então, quando eu olho para eles, nesse aspecto, isso me choca, né? Me choca porque aí quando você conhece essa realidade e conversa com alguém que coloca essas barreiras, é questão de prioridade. Eles priorizam de tal maneira que até as leis precisam ser ajustadas ao que eles acreditam. Ao que eles acreditam. Então, de fato, acho que a gente tem um pouco A aprender, a né? aprender com eles. Eu lembro que eu fui ao Decente 2021, 2020, não lembro qual foi o ano, e a palavra do Silas Malafaia, né, foi a respeito disso. Eu lembro perfeitamente que ele falou, o jovem islâmico, ele entra na universidade, ele continua islâmico. O jovem brasileiro, evangélico, ele entra na faculdade e ele acaba sendo influenciado pelo meio, né? Exato. Eu vejo que a gente tem muito problema na nossa identidade, primeiramente, né? É um problema da nossa geração, principalmente. Somos mais jovens, né? De não termos uma identidade firmada e acaba que a gente fica sendo influenciado por tudo e por todos, e o meio ele tem sido muito hostil, né? Então, quando a gente fala, né, de disciplinas espirituais, que o Jader tocou no assunto, as disciplinas espirituais dos islâmicos, né, que nós muitas das vezes deixamos a desejar, me surge também uma dúvida. Como foi chegar lá, não estou inserido no contexto da igreja, e aí as disciplinas espirituais precisam entrar em ação, porque senão a gente... eu nem consigo mensurar. Eu já fiz mudanças de cidades e para mim ainda é muito difícil a adaptação de cidade, de se mudar de igreja. Eu tenho dificuldade de me adaptar, já mudei 3 vezes. Cidade, igreja, cidade. E eu tenho essa dificuldade, então imagine de um país para o outro, por uma religião completamente diferente, né? Então, como foi? Você precisou chegar lá e botar as disciplinas espirituais ainda mais em prática? Ou, na verdade, deu aquela esfriada, né? E aí... Então, eu teria que te contar um pouquinho antes, né? Como eu fui para lá, né? O meu coração, como estava meu coração nesse momento, né? Não sei se a gente consegue abranger tudo aqui, mas eu fui para lá em um momento tanto que difícil para mim, assim, psicologicamente, emocionalmente, principalmente. 2018 foi quando o Miguel nasceu. Eu, em 2017, tinha começado na faculdade, direito aqui. Então, era aquela rotina bem maçante, né? De você acordar 4h40, entra no ônibus, Macaé, trabalha até 5 da tarde, depois volta para cá, né? E aí já desce ali na Cândido Mendes, fazendo propaganda. Patrocina a gente. E aí aquilo... né, foi me sobrecarregando demais. Chegava em casa 11 horas e aí estudar e tudo mais, e aí foi quando eu fui a primeira vez para a Arábia Saudita, fiquei lá 75 dias, na verdade 45, depois 30, aí foi um período que eu tive que trancar a faculdade, e aí já estava perto de Miguel nascer, e aí Miguel nasceu no início de 2018, então eu estava me sentindo muito pressionado. Na verdade, hoje, depois de ter ido para lá, experimentado essa ausência, eu percebi que foi muito mais uma cobrança que eu me fiz
do que propriamente a igreja, o meu trabalho, ou a demanda de uma família, né? É bem verdade que tudo isso requer tempo, né? E cabe nós, de forma madura, priorizar o que tem que ser priorizado, né? Então eu queria fazer muito e eu não soube muito bem administrar tudo que estava acontecendo. Então as coisas não estavam saindo como eu imaginava e aquilo estava me frustrando muito. Eu estava me entristecendo muito, ficando muito triste com aquilo tudo. E o encontro jovem aconteceu em 2018. A gente levou o pastor Felipe, Espírito Santo, para lá e ele estava acompanhado, o pastor Maurício. Não sei se ele é pastor, mas ele estava acompanhado. E esse Maurício nunca tinha estado conosco. E eu tinha saído para comprar alguma coisa. Quando eu retornei pro encontro, eles já estavam lá, a gente estava tomando um café. E aí estavam sentados, cumprimentamos, né, normal e tal. E começamos a conversar um pouquinho. E aí esse Maurício, né, um profeta de Deus, falou comigo assim: Abner, Deus está me mostrando que no final desse ano, isso era provavelmente em julho, agosto de 2018. Foi nas férias escolares. Né? Foi por volta disso aí. Deus está me mostrando que no final desse ano vai abrir uma porta para você e Deus manda te dizer que fica a seu critério você entrar por ela ou não. Ele conhece o seu coração e o que você decidir tá feito, ele tá contigo. Falei, meu Deus. Mano, já deu uma quebrada ali no quadril. Falei, opa, beleza. No final do ano, fui basicamente forçado a ir para lá, né? A Dubai. Foi uma outra situação no trabalho, não queria muito ir, aí o meu gerente me chamou, vai ser uma oportunidade, precisa e tudo mais, a gente foi para lá e foi incrível para mim, foi muito bom. Fiquei, nossa, assim, que cidade é essa? Existe uma sociedade dessa forma? Então, assim, foi muito impactante para mim. E então surgiu a oportunidade, né? Eles estavam precisando muito da mão de obra e aí tudo casou, né? Eu fui lá, eles precisavam, gostaram do meu trabalho, e aí me fizeram uma oferta. E aí quando me fizeram a oferta, foi assim, uma autorização de Deus para eu entrar na caverna. De sair de toda a pressão que eu havia colocado sobre os meus ombros, né? Da rotina. Eu falei, é agora que eu vou dar um reset. Vou dar um shutdown, vou desligar aqui e, vou começar de novo, ombro levinho, eu vou cair dentro. Aí falei com Vanessa, e Vanessa topou também, a gente já veio, conversou com o pastor Elias, pediu o pastor Elias para orar por nós, o pastor nos liberou e tudo mais. Então, quando eu cheguei lá, né, eu cheguei meio que assim... E aí, eu falei, poxa, agora tá suave. Resetou. Legal. Nada de acordar 4h30. Nada pegar de aquele trânsito de Macaé para Campos. De qualidade de vida, rapaz. Acordava, era 6 horas, 6h10, pegava o carro, ia trabalhar. Eu nunca tinha experimentado isso, né? Era ônibus. Ninguém buzinando, né? Atrás, assim, o sinal tá aberto. De quebra-mola, não tem isso, né? Vai direto, vai lá pro trabalho e tal. Então, tava tanto quanto ansioso também, porque família, né? A gente, por mais que eu já tinha experiência de ter viajado para outros países, mas agora a minha família, meu filho tava chegando, e aí você começa a ficar com aquela, né? Caramba, eu vou levar para um médico e como vai ser? O médico lá falando coisas técnicas a respeito da saúde e eu mais com essa linguagem aqui de trabalho, modo de sobrevivência e tudo mais. Então eu fiquei muito envolvido com isso, né? E não tinha até então igreja pra gente, era o nosso entendimento, não havia igreja e eu deu aquela acalmada. Então, eu preciso ser sincero, falar para você que eu desliguei. Em momento nenhum, graças a Deus, eu tive o desejo de experimentar o mundo, né? Mas foi um sentimento de
Sem Não teve obrigação. perigo, não se sentiu atraído pelo Sem- islamismo, não? Apesar Aí do nome. também. E foi engraçado, porque quando eu cheguei lá, inclusive, aí eu falava assim, a gente é acostumado, linguagem, né? Nossa linguagem é diferente. Aham. Aí eu falava assim, conversando na roda de brasileiro, eu falava assim, Jesus. Aí eu, Eita! rapaz, entendeu? Me dava aquela podada, aí eu ficava assim, que eu não posso, vou ser preso, coisa desse tipo. E aí, quando eu me deparei com a ausência da obrigação, porque isso que acabou se tornando para mim, virou uma obrigação, eu tinha perdido, de certa forma, aquela satisfação, aquele prazer de fazer a coisa, né? E um entendimento errado também, que por muito tempo perdurou, que eu tinha que sempre encontrar o prazer em cumprir as disciplinas espirituais. Então eu fiquei bem devagar, né? Claro que sempre um contato com a palavra, ali fazendo orações esporádicas, sendo sincero para vocês, não tinha aquela disciplina. E depois que passou todo aquele alvoroço da mudança, né, acabou, né? Aí já vimos tudo ali, né, conhecendo um pouquinho da cidade, e aí a coisa começa, né? Aquele vazio. Você fala, o que eu vi na minha vida? Por conta de um momento, né? Eu não estava vivendo muito bem, mas deserto na vida do cristão é assim, é temporário. A gente não tá ali para viver a vida inteira, né? A gente vai ter aflição, mas nós temos ânimo, e a partir do ânimo que nós temos no Senhor, a paz do Senhor entra no nosso coração, né? Filipenses capítulo 4, versículo 6, né? Coloca as suas súplicas, a sua ansiedade, né? Com ações de graças ao Senhor, e a paz que excede todo entendimento vai abundar no seu coração. Então, eu percebi que, assim, por conta de um momento, eu fui parar e tô preso lá por 5 anos, né? Então a minha disciplina ficou bem prejudicada. Ela ficou bem prejudicada. Mas o que eu tenho é que Deus foi generoso comigo em todo esse tempo, porque em vários momentos, né? Assim, quando a gente fala em diversidade aqui para vocês, parece uma coisa muito bela, linda, né? Mas a diversidade é complicada demais, né? E você pensa na diversidade, a gente como brasileiro, pensa, e aí você tem escocês, você tem árabe, você tem indiano, você tem paquistanês, cultura extremamente diferente. Extremamente diferente. Então, o seu espaço, até a demarcação do seu espaço aqui, né? Ela pode ser violada, porque para ele não tem problema nenhum ele chegar aqui e colar em você aqui já. Ou de repente pegar seu microfone aqui e falar o que ele quer falar, né? Entende? Então, você pensa que esse nível de respeito, educação está nivelado de forma global? Não. Depende da sociedade na qual você está inserida. Então a gente começou a passar um pouco de dificuldade nesse sentido, de se adequar, de se estabelecer, de se adaptar. O que sempre as pessoas perguntavam, está adaptado lá? Eu falo que eu levei uns 2 anos para me adaptar. Não foi fácil. E quando eu comecei a enfrentar esses primeiros desafios da adaptação, aí você vai para onde? Você vai para onde? Vai pro joelho, meu amigo, não tem jeito. Você vai correr pro Senhor. E ali foi onde a minha disciplina foi restaurada. Foi onde eu percebi que é uma constância, não é simplesmente a intensidade. Tem que haver intensidade, tem que buscar com fervor, mas a constância ela é extremamente necessária na vida do cristão. Né? Não existe uma vida com Deus se você não é constante. Não é você chegar aqui e plugar ali, agora eu vou me relacionar com Deus. Isso acontece a todo momento, a todo instante. Acho que estou falando demais, né? Não, mas isso acho que evidencia, né, o impacto de uma igreja local. Sim. O que dá uma base, uma sensação de pertencimento do corpo de Cristo, né, assim, de uma forma muito mais viva, né, mais rica, né? Eu queria te perguntar o seguinte: eu sei que lá você lida com pessoas de várias nacionalidades, porque vai muitas pessoas de vários países para lá para trabalhar. Mas eu também acredito que você conviva com muçulmanos ali, com a galera dali. Sim. E qual, assim, a diferença, o que você vê, assim, sobre a sua ótica, o seu olhar? Porque nós não nos relacionamos com uma religião. Uhum.
diferente deles. A vida deles é uma vida religiosa, mas nós, apesar de estarmos inseridos numa religião, não é ela que nos move, não é ela que nos sustenta, enfim, nós temos um relacionamento com Deus vivo. E assim, a diferença, né, de que você vê de um crente, estou falando de crente genuíno, tipo sua irmã, uma irmã do coque sem coque. Do coque sem coque. A Élica, uma pessoa que você sabe que é uma pessoa de Deus, uma pessoa usada pelo Espírito Santo, uma crente de verdade. Ninguém é perfeito, mas uma crente de verdade. De um muçulmano que tem a disciplina espiritual e tudo mais, mas não tem isso. Como é que é essa questão do vazio, cara? Isso é mais notório? Como é que é isso? É sob o seu olhar. Então, Jader, sendo sincero para você, eu encontrei assim, um muçulmano que realmente ele buscava seguir à risca o que o Corão ali, né? O Corão determina para eles, né? Porque tem outros que isso tem, eu acredito, em toda religião. Você vai no budismo, tem um cara que é largadão, o cara no final do dia, na enquete ali, você vai perguntar o cara fala que eu não sou budista, eu sou católico, eu e sou tem negócio de bebida também, você tá falando? Lá não vende bebida, os caras dão as... Na Arábia Saudita, por exemplo, os caras não vendem bebida em hipótese nenhuma, né? Mas no Bahrein vende tudo, então eles chegam no final de semana, pum, vão pra lá, entende? Então, assim, o que eu vejo, Jader, assim, existe a disciplina para eles também, né? E eles, quando você conversa com eles a respeito da necessidade, não que eu tenha pregado assim a necessidade deles serem salvos em Cristo Jesus, mas eles entendem que a religião deles vão proporcionar uma boa conduta. Entendeu? Eles querem ser um bom cidadão. É isso que faz dele o que eles são, né? Eles têm as práticas, as disciplinas religiosas, né? Composta ali, por exemplo, se tiver que beber água, beba água sentado ou de joelho. Então é normal, você vai lá, o cara me dá um copo d'água aí, o cara vem pegar água que é joelho e bebe água, entendeu? Porque lá no Alcorão tem alguma coisa nesse sentido, que é melhor pro sistema, entende? Cara, eles buscam ser bons cidadãos. É uma coisa mais mecanizada. É uma mecânica, isso aí, é uma coisa mecanizada, entendeu? Então, não tem uma busca pelo espiritual, né? Não tem uma busca pelo espiritual. Eles têm uma regra, né? Tá ali estabelecido para eles e eles vão seguir daquela maneira, entendeu? Então, só para te contar também, bem rápido, né? Porque foi até assim um pouco constrangedor para mim. Você deve ter uma lista, né? De tem situações, né? Tem algumas situações, mas eu vou contar aqui uma situação assim, por exemplo, foi meio que chocante para mim, um pouquinho assustador. Por quê? Um corredor, né? A gente para acessar a nossa área de trabalho, a gente passa por um corredor, talvez 1,5 metro de largura. E aí tinha uma muçulmana parada nesse corredor, e eu já conheço, a gente conversa. Com burca e tudo mais. Não, isso é normal, elas trabalham lá, não é só o olho não, lá, porque isso depende da região que elas são, por exemplo, na Arábia Saudita, na maioria você vai ver só com o olho pro lado de fora, mas alguns já comportam, ela é da Jordânia, por exemplo. Com o rosto, mas é o cabelo totalmente coberto, né? E aí elas, com a roupa de trabalho, mas com Sharp, sei lá, esqueci o nome. Eles usam. Também não sei, não. Eu só conheci o nome da boca, que era Vanessa, tá vendo? E aí, a gente tava fazendo um vídeo, né, apresentação para a empresa e tal, enquanto tava o gerente, um outro gerente, alguns funcionários, fazendo um vídeo ali. E quando eu cheguei nessa coisa, nossa, fala já! Tava encostando e tudo mais, ela
tava parada, e aí já começaram de longe já a brincar comigo. Você quer aparecer no vídeo? Fica aí, coisa desse tipo. E a gente eu cheguei assim, de forma tão natural, brincando e tal, respondendo. E ela tava meio que no meu caminho. E aí, pra eu passar do lado, eu fui e coloquei a mão nas costas dela. Foi involuntário já, totalmente involuntário. Automático, aquela Automático, coisa normal, assim, cara. Tipo, deixa eu passar, dá licença. Dá licença, dá licença, assim, coloquei. E aí, continuei ali, a gente brincou ali alguns segundos, e aí eu fui pro meu lugar. Depois, uma hora, assim, posso falar com você? Ela. Aí eu, só um momentinho. Mas aí que eu já penso, por que você não quer falar comigo? Aí ele não tava terminando, assim, pois não, pode falar. Eu queria dizer pra você que eu não gostei do que você fez no corredor. Aí o que eu fiz no corredor? Você colocou a mão nas minhas costas, e eu quero te dizer que eu não te dou a liberdade, e eu quero que você refreie. Não faça mais isso. Vai na hora meu coração, meu Deus, essa mulher acionou aí, porque existem casos lá, pessoas que foram tocadas de forma involuntária, e aí se o árabe, né, acaba, ele tem a autoridade lá, e eles se sentem assim, inclusive. E aí ele chegar, não gostei da sua cara, você tocou em mim, a polícia vai vir, cara, vai te carregar, e aí a coisa vai ficar meio estranha. Então eu fiquei... Pô, me desculpa, totalmente sem intenção. Sou brasileiro, sabe como é que é essa coisa, né? A gente fala assim e tal, encostando. Você me desculpa. Ela, não tem problema. Mas não faz mais isso. Então, assim, linkando com o que você perguntou a respeito, assim, do crente fervoroso aqui, né? Do cristão com o muçulmano, eu vejo eles não abrem brecha. É o que está escrito para alguns deles. Você me perguntou sobre, né, aquele que é também contundente ali no Islã. Ele não abre precedente. Não pode, entendeu? Não pode. Então, assim, muitas das vezes a gente aqui desse lado acaba abrindo, né, brechas. Nada a ver. Não tem nada a ver. Isso aí. Nada a ver. Tá de boa isso aí. Não, tá tranquilo. Não tem nada a ver. Mas para eles lá é uma ofensa. Entendeu? Não tem a ver, sim. Eu fui Jade. Meu Deus. Com bebeu, um aperto, bebeu. Lá eu só encostei. E aí é desse nível. Então, assim, quando você encontra pessoas que são praticantes nesse nível, não há precedentes. Eu queria te perguntar se nesse tempo que você está lá, eu sei que essa liberdade para pregar não existe lá, né? Você ir pra rua, caixa de som, já pensou? Evangelismo, né? Papelzinho. Mas assim, alguém já chegou até você e falou, Abner, no que você acredita, tal, com um certo nível de intimidade? Então, Jader, quando a gente foi pra lá, eu vi muito nessa coisa, não vou conseguir pregar aqui, né, abertamente, mas pelo que eu creio, vou deixar o que eu creio me balizar nas minhas decisões, principalmente no meu ambiente de trabalho, para que as pessoas percebam algo diferente, né? E aí o brilho de Deus em mim, o Espírito Santo de Deus em mim vai me dar essa abertura para mostrar o que eu creio. E a gente chegou lá, era um ambiente bem melhor agora, aí foi muito hostil, a gente chegou num ambiente onde uma desigualdade extrema, né? Pessoas que foram categorizadas como não capazes de realizar determinada tarefa, e o bom é que eu fui para lá já tendo todas as qualificações, então não dependia de ninguém. Então, quando a gente chegou lá, eu vi uma oportunidade de fazer justiça. Então, em excesso, assim, em alguns momentos, porque entrei em causas que eu deveria ter um pouco mais de sabedoria, mas enfim, e a gente começou a fazer uma diferença muito grande lá, né? Então as pessoas começaram a perceber coisas diferentes, e a maioria dos brasileiros lá acabam essa coisa, né, da vida boêmia, né, do bebê e tudo mais, e isso intrigava eles, né? Que você não bebe. Porque eles não fazem, mas eles são extremamente curiosos para aquilo que fazem, entendeu? E vai ter uma festa lá, não sei o que lá e tal. E você não vai? Eu falei, não vou, um pouco diferente. Então, assim,
comecei a abrir aguçar a curiosidade deles nesse sentido, ao ponto de ter oportunidade de ministrar de fato a algumas vidas lá, né? Por incrível que pareça, eu nem sei como isso aconteceu, sei lá, 3 semanas antes de vir para cá, acho que é paquistanês, talvez, um indiano, chegou para mim e perguntou se eu era pregador. Ele falou, você é pregador? Aí eu fiquei assim, e agora, cara? O que o cara tá querendo? O que esse cara tá querendo? Quer me denunciar? Ele vai me denunciar, o que ele tá querendo? Aí eu, E aí ele, sério, tal, e o que você crê? E aí tive a oportunidade mais uma vez de ministrar, entendeu? Então, a gente acaba percebendo, né, como Deus trabalha, né? Eu ainda, eu queria dizer para você que eu entendi o propósito de Deus, o motivo pela qual Ele me levou para lá, mas eu ainda não compreendi de forma total. Mas eu percebi em várias ocasiões, né, essa coisa informal, sabe? Você ministrar sobre vidas, você ser exemplo, as pessoas te respeitarem pela sua postura, entendeu? Não entrarem em determinada área, porque eles entendem o seu posicionamento, sem falar muito. Tive oportunidades, por exemplo, até mesmo na casa de brasileiros, lá eles me convidaram, chegar no Natal, por exemplo, gostaria que você trouxesse uma palavra, gostaria que você fizesse uma oração, e eu nunca cheguei lá falando, poderia fazer uma oração aí antes de acontecer. Não, foi totalmente voluntário, natural, entendeu? Porque eles perceberam algo diferente. Inclusive, em janeiro também, um deles falou assim, tem um negócio para falar com você. E aí eu falei, beleza, vai em frente. Aí ele, rapaz, cara, você tem que ser pastor. Eu falei, como que eu vou explicar esse cara que a coisa não funciona desse jeito? Então, assim, sabe, Jader, eu não tenho essa coisa da rede social, de você pregar, você tá numa igreja, você tá ali falando, você tá ministrando, e para eles se balizarem, para eles tirarem ou terem uma referência. Isso é a nossa vida sendo exalando o bom perfume, sendo luz e alcançando, trazendo tem alguma coisa diferente aí. Tem alguma coisa diferente aí. Que legal. Eu estava lendo, essa pergunta eu acho que é bem interessante. Pastor Elias vai gostar dessa. Eu estava lendo como chama aquele hotel, aquele famosão lá de Dubai. Então, o maior, que fica na beira-mar assim. Tal, esse é o Burj Al Arab. Isso aí, esse nome aí mesmo. Só o pastor Elias, hein? Eu li uma vez, porque eles gostam muito da questão do ouro e tudo mais. Eu li que a quantidade de ouro que tem dentro daquele hotel, em peças, em questão de registro de torneira, essas coisas, é suficiente. A quantidade de ouro que tem naquele hotel é suficiente para folhear o Maracanã. Então, o brasileiro tem uma noção da quantidade de ouro. Então, assim, é muita riqueza. E essa pergunta, eu tenho interesse nela. Você ficou rico? Eu não tenho ouro pra você. Já ficou rico? Não, brincadeira. Mas assim, até a questão, por exemplo, a gente estava conversando, a gente gosta muito de carro, né? Você estava falando do padrão de vida é completamente diferente. Eu sei que existe uma restrição muito grande, por exemplo, seu filho nasceu lá, o Noah, mas ele não tem a cidadania de lá, porque existe uma restrição muito grande para o sujeito morar lá. Inclusive, lá, se perder o emprego, tem um prazo, não é? Um negócio desse? Isso aí, então eu li certo aí, para você meter o pé. Então eles querem que o sujeito produza lá. Tem que produzir. E como é que é essa relação assim? Porque, de certa forma, o país ele se abriu por causa muito do viés capitalista na parte econômica, né? As outras coisas, não sei. Mas esse viés capitalista. E o quanto que esse viés capitalista influenciou a população de lá. Entendeu? Porque, de certa forma, influencia também até a própria religião. Com certeza. Jader, o entretenimento lá é uma coisa absurda, né? O acesso a determinadas situações que pra gente aqui acaba sendo muito complexa, lá é mais fácil. Realmente eles têm um sentimento de grandeza que é impossível você não ser surpreendido, sabe? Você fica surpreso, é uma coisa gigantesca. E eles fazem de tal maneira
que o que você ganha permaneça lá no país. Entendi. Entendeu o que eu tô dizendo? Uhum. Então, assim, se você for consumido pelos seus olhos, né, pela cobiça, pô, isso aqui é legal, cara. Uhum. Cara, no meio do Movimenta deserto, você eles pode ali. esquiar. Existe uma doideira dessa, né? Aquário, o maior aquário do mundo. O maior aquário do mundo, o maior prédio do mundo. E aí é muito entretenimento, já. Eu não consegui ainda absorver tudo e provavelmente não vou, porque também não quero gastar todo o meu dinheiro lá. Mas eles gostam disso. É um lugar realmente onde a ostentação é num nível exacerbado, é muito alto, né? É uma coisa que te choca, né? Talvez hoje, sei lá, alguém passar aqui, sei lá, com uma BMW vai chocar, né? Mas uma BMW lá não choca ninguém. Entende o que eu tô dizendo? É um nível diferente, cara. É um nível diferente, um acesso diferente. As pessoas, né, pensam que você vai para Dubai, você tá rico, né? Mas não é fato, porque você vai ser trabalhador lá, de fato. O seu salário com certeza vai ser mais alto, porque o custo de vida lá é extremamente elevado. E aí eu posso falar aqui, por exemplo, para vocês, sem problema nenhum, um aluguel, um apartamento de 2 quartos, não tô convertendo, né? Deixa aí para você aí que é curioso, de repente vai querer fazer essa conversão, aí você pode fazer, mas eu vou falar em dirhams, que é a moeda local. Um apartamento de 2 quartos é 70 mil no ano. Entende? Então imagina, é impossível você ir para lá e você não conseguir pagar as suas despesas básicas, que é hotel, moradia, educação. Para você ter ideia, você não consegue visto se você não tiver plano de saúde. Tem que ter alguém responsável por você, por exemplo, a empresa é responsável por mim, e aí o visto de Vanessa é atrelado a minha pessoa. Entendeu? Então, assim, se acontecesse de eu faltar, a Vanessa tem que vazar também. A gente até tem um plano, né, de fuga. A gente tem um plano de fuga. Então, cara, não pode. É isso. Uma das coisas que a gente sempre orou bastante, né? Antes de sair daqui, porque a gente não sabia o que nós iríamos encontrar lá, é que o nosso coração fosse guardado, já. Porque não só lá em Dubai, até mesmo aqui, é muito comum, nós estamos totalmente envolvidos pelo consumismo, cara. Então, não é o fato de você ter um carro, você quer ter o carro mais caro, entendeu? Não é o fato de você ter uma casa, você quer ter a casa. Então a gente fica envolvido e a gente gasta toda a nossa vida para conquistar essas coisas. Para tentar saciar o que não é. Então, até mesmo aqui, a gente está extremamente envolvido pelo consumismo, cara. Então, chega ao ponto da gente desejar menos o céu, né? E desejar mais as coisas terrenas, né? Então, e o mais curioso disso tudo é quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que os mandamentos é amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, quando que a prioridade do próximo se torna a minha prioridade? Se a minha vida inteira ela é focada em realizar os meus desejos profissionais, matrimoniais, dos meus filhos, né? Isso não tem fim, Jade. Você quer se formar, depois você quer comprar o seu carro, depois você quer botar o seu filho numa escola top. E em qual momento o seu irmão, que você deve tanto amar, vira sua prioridade, né? São extremos. E eu acho que a gente tá falhando em encontrar o equilíbrio. Então, respondendo a sua pergunta lá, cara, vai para lá, compra bastante ouro, tem acesso, você tem acesso a essas coisas, cara, e pode ter certeza, o povo que tá lá, ele é consumido por isso, né? Consumido por isso, rede social, Instagram, mostrar o que tem, isso é normal, cara, isso é normal, né? Enquanto uns têm vergonha de falar, outros, né, nem perguntam e já tá respondendo que mora em Dubai. Então, depende de onde está seu coração, né? Se o coração tá realmente na ostentação, então provavelmente lá é o melhor lugar. Uma última pergunta, Abner, você falou sobre educação, e aí, né, você tem 2 filhos, anunciou hoje que vem o terceiro, como que é a educação das crianças lá? Quais são os desafios que vocês têm como pais para educar eles nesse contexto que a gente está falando, né, de ostentação, eles são pequenos, questão né? Para nossa realidade aqui, por exemplo, a escola confessional,
né? Como que é, né? Eles estudam ou eles ainda não vão para a escola? O Miguel já está na escola, né? Lá é obrigatório, depois, quando completa 4 anos, tem que ir para a escola. Eles têm um ensino do árabe obrigatório e tem escolas de currículo, né? Currículo árabe, tem um currículo britânico, tem um currículo americano. E o árabe é mandatório. A criança tem que aprender o árabe, né, nas escolas. Para a gente, o desafio é realmente doutriná-los na sã doutrina, né? Na fé cristã. Então, a gente desenvolveu o devocional, a gente trabalhou melhor o devocional em casa, né? Com o Miguel principalmente, a gente percebe a necessidade de ser contundente, de ser firme, e entra a disciplina novamente, né? Como uma disciplina de oração, é você sentar ali, pegar seu filho aqui, explicar e voltar a explicar de novo, bota para repetir, para que ele possa realmente entender o que nós defendemos, os valores que nós defendemos. Mas a escola, assim, a educação lá, a gente não tem uma contrapartida islâmica, né? Não é forçado o Islã a eles. Algumas escolas sim, por isso que é importante para nós, foi importante para nós conhecer o currículo, né? O que era, porque imagina você mandar o seu filho para uma escola onde ele vai estar extremamente inserido em uma doutrina islâmica. Então ele vai ser bombardeado com aquilo. E aí tem você chegando em casa todo dia para combater, que é muito mais difícil. Então, graças a Deus, lá nós tivemos a opção de um currículo americano, e aí ele não está exposto à religião, né? Mas sim um pouco da cultura, porque é inevitável, né? Isso é inevitável. Mas é isso aí, acho que a gente poderia fazer um episódio 2 aí, principalmente com a sua lista aí de gafe, de coisas assim. Cara. Você viveu lá. Tem bastante. Mas apesar da Isabela ter dito que era a última pergunta, eu vou fechar com a última pergunta. Quando que você volta? Essa era uma pergunta. Mas agora tá Brasil. Tá quanto tempo aí? 50 minutos? Eu vou fazer mais o quê? 50 minutos aí, então, para responder isso. Então, Jade, é o que eu te falei. Nosso primeiro ano lá foi um ano de adaptação, apesar de eu ter levado 2 anos para me adaptar. Mas depois dos 6 primeiros meses, eu já fiquei assim, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E assim, poderia contar algumas experiências de muito choro nos pés do Senhor, para primeiro entender. Primeiro, eu fiz a burrada, me ajuda a sair daqui. E segundo, entender o porquê que Deus, né, nos permitiu ir para aquele lugar, né? E depois de muito choro, depois de muito conflito, e por incrível que pareça, né, em 2022 foi a primeira vez, depois de 3 anos que a gente foi para lá, eu retornei aqui, e aí quando eu voltei eu fiquei mal. Eu experimentei de novo. 3 anos eu tava sem qualquer tipo de exposição à igreja, e eu vim em 2022 e fui exposto àquilo de novo, e aí eu falei assim, meu Deus, eu tô perdendo muito. Não tô perdendo pouco, eu tô perdendo muito, minha vida tá passando, né? A gente tentou de todas as formas. Essa coisa não andou, não fluiu. Dentro da companhia que eu trabalho, fora da companhia que eu trabalho, na mesma posição abaixo, nem posição acima, posição abaixo. Né? Eu só queria voltar. E aquela passagem, né, quando diz que Paulo foi impedido pelo Espírito, eu não posso te afirmar quando vai ser o meu retorno, Jade, mas eu posso te afirmar que está no controle de Deus. As pessoas talvez acreditam que seja só pelo um esforço financeiro, mas enfim, eu não creio dessa forma. Eu não creio que a nossa vida ela gire em torno apenas do nosso esforço financeiro para saciar as nossas necessidades físicas básicas como ser humano. Eu acredito em um plantio eterno, duradouro, para sempre, que pode ser experimentado não somente na vida eterna, não somente quando formos glorificados, mas a partir de agora. E tá perto de vocês, chegar numa imersão top, queimando,
Você só tá ali, cara. Nem é o fato de eu ter a participação, mas tá naquele ambiente, sabe? Pessoas caminhando junto, olhando, terminar o culto, você poder conversar sobre as coisas do reino, olhar para o mesmo horizonte, olhar para a mesma direção, sabe? Ser ministrado. E aqui no Brasil, às vezes tem pessoas que optam ficar em casa assistindo o culto, né? Não tô falando das pessoas que não podem vir, óbvio, a transmissão é exatamente para atender essas pessoas, né, que não podem vir à igreja, mas às vezes a pessoa pode vir e tudo mais, não fica lá, e aí perde isso aí. Exatamente. E teve um momento, foi ano passado, não, em 2022, né, logo assim que a gente voltou, rapaz, eu não consegui nem assistir as transmissões, porque eu assisti a transmissão e bati uma tristeza, falava, meu pau, eu tô perdido aqui, e aí, enfim, cara, eu espero que seja em breve. Tem um logo, né? O logo de Deus. Espero que seja em breve e a gente tenha a oportunidade de caminhar com vocês aí mais uma vez. Eu tenho certeza que vai ser muito bom. Amém. É isso que a gente espera. É isso aí, gente. Tivemos aqui o Abner Euclides e foi um prazer muito grande. Você é parceiro, mora no coração. Queria agradecer a Isabela também por essa participação aqui. E você, se ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, não faz isso não. Se inscreva, curta isso daí, compartilha. Isso aí. Né? E esse vídeo aí vai ser assistido até em Dubai, tenho certeza disso. Vai, com certeza, com certeza. Vai ter visualização internacional e que você seja abençoado. E é isso aí, né, gente? É isso aí. Que Deus continue abençoando sua vida, Amém. sua família. Agora, né, pai de 3. Quem sabe se não vai nascer no Brasil, brasileiro ou não. Isso aí. Mas é isso, né? Que Deus continue abençoando as nossas vidas, a sua vida, que nós possamos aprender, né, com a experiência do Abner, a dar valor também àquilo que nós temos aqui, a nossa igreja local, né, os irmãos a viverem em unidade, em comunhão. Porque, como ele falou, né, a gente se reúne aqui para todos olharmos para a mesma visão e é estranho pra gente, porque como a gente não está inserido nesse contexto, às vezes parece tão normal, né? A gente acaba normalizando. Então, mas que a gente possa aprender com aquilo que o Abner trouxe aqui e que isso possa edificar a nossa vida, a sua vida, e é isso. Muito bom estar aqui. Muito obrigado, um prazer enorme, né? Eu vou dizer a verdade que eu já fiquei ensaiando. Aí vai, falei, rapaz, vou lá nesse podcast lá, falar um bocado de coisa lá. E, pô, o espaço tá incrível, parabéns pra vocês aí. Pessoal, isso aí, muito obrigado. Espero que... tô de Samuel, eu estou na sua cola. Brincadeira, muito obrigado, Jada, muito obrigado equipe aí, Davi, Bebel que tá por aqui. É um prazer imenso poder caminhar com vocês, tá bom? Amém. Um abraço. Deus abençoe.